Obrigado, pastor. Gracias, pastor. Para mim também é uma alegria estar com vocês aqui nessa noite. Para mí también es una alegría estar aquí con ustedes esta tarde. Nessa tarde, na verdade, já entendi que você... Hay sol. A gente fica muito feliz de conhecer essa família preciosa. Nos quedamos muy alegres de conocer esa familia Na preciosa. verdade, também muito referendada, pastor Richarles, o Caleb é também para a gente muito querido, muito amigo. Y en verdad con referencia a pastor Richarles también, que es un muy amigo nuestro. E a gente tem vocação missionária, tem desejo de servir ao Senhor no campo. Y nosotros tenemos vocación misionera, deseo de servir en el campo. Sim. Misioneiro. E de maneira que o Senhor nos deu oportunidade de estarmos aqui nesses 10 dias, vai ser talvez 8, 9 dias aqui em Uelva. Y de la manera que Dios nos ha dado esa oportunidad de estar aquí 8 o 9 días aquí en Huelva. Vamos estar em Portugal também em alguns dias. Vamos a ir a Portugal también algunos días. Estamos com o nosso coração aberto para ouvir da parte de Deus aquilo que Ele tem para nós, a direção dEle para o nosso ministério. Y estamos con los corazones abiertos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros acerca de nuestro ministerio. Sim. Então, prazer também conhecer esta igreja tão preciosa, tão vibrante, tão animada. É uma alegria de verdade. Así que un placer estar aquí en esta iglesia, de conocer, de ver esa iglesia vibrante, animada, de verdad encantado. Participar de um pequeno grupo que eu já participei, do culto de jovens ontem. Estar en un pequeño grupo, el culto de los jóvenes ayer, 2 aniversários. 2 cumples, Um evangelismo na praia. evangelismo en la playa, Muito legal, tudo muito bom. muy guay, todo muy bueno. Fico muito feliz em ver essa igreja ativa, né? Os irmãos animados, vibrantes. Estoy muy feliz de ver Crescendo. los hermanos evangelho activos. prosperando aqui na Espanha. Isso é uma alegria grande. Estoy muy alegre de ver los hermanos activos, animados, de ver el evangelismo creciendo, la iglesia del Señor también, y ver cómo la gente está actuando aquí en España con eso. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 23. Abrimos Sim, nuestra mas- Biblia en Lucas 23. ¿Va a evangelizar también? Sim, Pode já aqui. estou preparado. Lucas 23, versículo 33. Lucas 23, versículo 33. Vou pedir ao meu amigo Henrique que leia para mim. Voy a pedir a mi amigo que lo lea. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Obrigado. Este é um momento muito especial da vida de Jesus, um momento único, um momento singular. Este es un momento muy especial en la vida de Jesús, un momento único y singular. Momento onde Jesus está sendo crucificado, onde Jesus está ali pregado na cruz do Calvário, e momento onde Ele está pagando o preço pelos nossos pecados. En el momento que Jesús está siendo crucificado, que está ahí en la cruz del Calvario, pagando por nuestros pecados. É um momento, apesar de tão singular, tão especial, um momento onde Ele está sozinho, porque os seus discípulos já os tinham deixado, apesar de que João estava ali na beira da cruz. Então, talvez João fosse o único que estivesse por perto. Aparte de ser un momento que Jesús estaba allí, era un momento que él estaba solo. Perdón, hermano, es que sí.
Jesus estava sozinho ali na cruz. Jesús estaba solo allí en la cruz. Talvez somente João estava... diz a Bíblia que João estava ao pé da cruz. Entonces dice la Biblia que Juan estaba al pie de la cruz, solamente Juan, Mas era o único. el único. E então, dos discípulos todos tinham ido para longe. De todos los discípulos se habían ido lejos. Pedro tinha negado 3 vezes. Pedro negado a Jesús 3 veces. E Jesus estava no momento mais importante da história, Y Jesús en el momento más importante de la historia, praticamente sozinho. prácticamente solo. Não totalmente só por causa de João. No totalmente solo por Juan. Por um momento João estava ali. Por un momento Juan estaba allí. Mas não somente sozinho, Pero no solo, porque também tinha 2 ladrões com Jesus. porque también había 2 ladrones con Jesús. 2 malfeitores. 2 malhechores. 2 mau caráter. 2 gente de carácter malos. 2 pecadores. 2 pecadores. Um à esquerda Uno a la izquierda e outro à direita. y otro a la derecha. 2 pessoas condenadas. 2 personas condenadas. Assim como Jesus estava sendo condenado à cruz do Calvário. Así como Jesús estaba siendo condenado en la cruz del A Calvario. diferença era que Jesus não tinha pecado algum. Ele estava ali injustamente. La- Mas os 2 estavam ali justamente. La diferencia es que Jesús estaba allí sin ningún pecado, no había hecho nada, siendo que los otros 2 sí estaban por una justa causa. Jesus foi levado à cruz do madeiro, Jesús fue llevado a la cruz en una madera, mesmo não tendo pecado algum. aún no teniendo ningún pecado. E somente por isso ele pôde fazer o sacrifício por nós. Y solamente por eso Él pudo hacer el sacrificio por nosotros. Porque era necessário um sacrifício santo, perfeito, Porque era necesario un sacrificio santo y perfecto para perdão dos nossos pecados. para perdonar nuestros pecados. Então Jesus estava ali na cruz. Entonces Jesús estaba allí en la cruz. À esquerda e à direita estavam 2 malfeitores. A la izquierda y a la derecha estaban 2 malhechores. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite La pregunta que quiero hacerte esta noche é: quem é você na cruz? ¿quién eres tú en la cruz? Quem eres tu em la cruz? ¿Quién es você en la cruz? Hablé cierto? Sí. Quem eres tu em la cruz? ¿Quién eres tú en la cruz? Com quem se identifica? ¿Con quién te identificas? Você se identifica com o ladrão da esquerda ¿Te identificas con el ladrón de la izquierda ou com o ladrão da direita? o el ladrón de la derecha? Com qual dos 2 ladrões você se parece mais? ¿Con cuál de los 2 ladrones te pareces más? Quem é você na cruz? ¿Quién eres tú en la cruz? Eu quero falar sobre os 2 ladrões Quiero hablar sobre los 2 ladrones e fazer essa pergunta: com quem a gente se identifica? y hacer esta pregunta. ¿Con quién nos identificamos? Vamos ver sobre o ladrão da esquerda. Vamos a leer sobre el ladrón de la izquierda. O ladrão da esquerda, eu vou tomar o ladrão da esquerda como um tipo de ladrão, porque na Bíblia, aqui na passagem, Voy a tomar el ladrón de la izquierda porque el ladrón de la izquierda tiene un tipo aquí en la Biblia. a Bíblia não fala qual ladrão é qual, não identifica um ladrão, esse da esquerda, esse da direita, esse fez isso e esse fez aquilo. La Biblia no identifica cuál ladrón de la izquierda o de la derecha hizo eso, este hizo eso o no. Mas vamos pensar no ladrão da esquerda como o primeiro. Pero vamos a identificar como el ladrón de la izquierda el primero. Ok. O primeiro ladrão El primer ladrón que eu estou identificando aqui como o ladrão da esquerda que identifico como el ladrón de la izquierda é o ladrão, é o malfeitor, é o pecador que está identificado com o mundo. es el malhechor, el pecador que está identificado con el mundo. Perceba o versículo 35. Mira el versículo 35. O povo estava ali olhando e as autoridades o ridicularizavam. El pueblo estaba allí mirando y aún los gobernantes se burlaban de él. Perceba o versículo 36. Mira el versículo 36. Os soldados também zombavam. Los soldados también le escarnecían. Então, agora perceba o ladrão primeiro, que é o verso 39. Um dos criminosos crucificados também blasfemava dele. Ahora mira el ladrón primero en el versículo 39 que dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. O primeiro ladrão é o ladrão identificado com o mundo. Perceba El primer ladrón es el ladrón identificado con el mundo. Date cuenta que ele está
repetindo as mesmas palavras, primeiro das autoridades, depois dos próprios soldados. Date cuenta que le estaba repitiendo la misma palabra de los gobernantes y luego de los soldados también. Ele estava seguindo o pensamento do mundo. Estaba siguiendo el pensamiento del mundo. Ele estava seguindo a filosofia corrente. Estaba siguiendo la filosofía corriente. As autoridades estavam zombando de Jesus. Las autoridades estaban escarneciendo de Jesús. O povo estava zombando de Jesus. El pueblo se estaba escarneciendo de Jesús. Os soldados estavam zombando de Jesus. Los soldados escarneciendo de Jesús. E agora também um ladrão está zombando de Jesus. Y ahora el ladrón también se está escarneciendo de Jesús. Então o primeiro ladrão, que eu estou aqui dizendo que é o ladrão da esquerda, Entonces el primer ladrón que estoy diciendo que es el ladrón de la é o izquierda ladrão que está identificado com o mundo. es el ladrón que se identifica con el mundo. Ele não reconhece seus pecados. Él no reconoce sus pecados. Ele não se arrepende. No se arrepiente. Ele não confessa Jesus como seu Senhor. No confiesa a Jesús como su Señor. Ele não considera Jesus. No considera a Jesús. Ele zomba de Jesus. Él se escarnece de Jesús. Ele permanece no seu estado. Perdón. Ele permanece no seu estado, na sua condição. Él permanece en su estado, en su condición que está. É verdade que nós, talvez muitos de nós, já tenhamos sido assim um dia ou estamos sendo assim. Es verdad que nosotros ya hemos estado así en un día o estamos siendo así, Repetindo o que o mundo diz. repitiendo lo que dice el mundo, Vivendo segundo o pensamento do mundo. viviendo según el pensamiento del mundo, Repetindo as frases que o mundo repete. repitiendo las frases que el mundo repite, Pensando como o mundo. pensando como el mundo E fazendo como o mundo. y haciendo como el mundo. Porque quem pensa, age segundo o seu pensamento. Porque quien piensa actúa según su pensamiento E segundo também o que sente. y segundo también lo que siente. Então nossas atitudes são reflexos daquilo que nós pensamos e sentimos. Entonces nuestra actitud es el reflejo de lo que pensamos y sentimos. Então, o que o ladrão da esquerda fez, o que esse pecador fez, o que esse homem aqui, um dos malfeitores, fez foi a atitude e reflexo daquilo que ele pensava e sentia. Entonces lo que ese ladrón de la izquierda hizo, ese malhechor hizo, fue actuar según lo que él pensaba y sentía, Que estava identificado com o mundo que estaba identificado con el mundo da época. de la época. Ele zombou de Jesus. Él se escarneció de Jesús. Talvez alguns aqui não estejam diretamente zombando de Jesus, A lo mejor alguno no esté aquí directamente escarneciéndose de Jesús, mas estejam fazendo isso com suas atitudes. pero están haciendo eso con sus actitudes. Quando não consideram o sacrifício dele na cruz do Calvário. Cuando no considera el sacrificio de él en la cruz del Calvario. Porque ele morreu na cruz, Porque él murió en la cruz, verteu seu sangue ali. vertió su sangre allí. Ele não precisava fazer isso, No necesitaba hacerlo mas ele fez porque ele muito amou. porque él hizo porque él mucho amó. Então, quando nós olhamos para Jesus e não consideramos a obra de Jesus, Entonces cuando miramos a Jesús y no consideramos la obra de Jesús, é como se nós estivéssemos fazendo pouco caso, tipo, es como si nosotros estuviésemos poco echando cuenta. não é para mim isso. No es para mí eso. E quando você passa em algum lugar e quando você está em algum lugar, uma escola, um trabalho ou na sua caminhada do dia a dia e alguém de repente identifica como cristão e você não, você está também zombando, você também está deixando ele de lado, fazendo pouco caso. Entonces cuando tú estás yendo al instituto o al trabajo o a lo que haces en la calle y alguien te mira y no te identifica como Jesús, tú te estás escarneciendo de Jesús, lo estás como dejando de lado. Então, o primeiro ladrão está identificado com o mundo. Entonces el primer ladrón está identificado con el mundo. O segundo ladrão é diferente. El segundo ladrón es diferente. O segundo ladrão contrariou o mundo. El segundo ladrón contrarió el mundo. O segundo ladrão foi na contramão do mundo. El segundo ladrón fue la mano al revés del mundo. Todo o povo, Todo el pueblo, todos os soldados, todos los soldados, as autoridades, las as autoridades, pessoas à volta ali, las personas alrededor allí, até os apóstolos tinham abandonado Jesus. incluso los apóstoles habían abandonado a Jesús. Um dos malfeitores à esquerda Uno de los malhechores a la izquierda estava fazendo a mesma coisa, estaba haciendo lo mismo, mas o outro malfeitor pero el otro malhechor fez diferente. hizo diferente. Foi na contramão de todo mundo. Fue el camino contrario de todo el mundo. E ele, o segundo malfeitor, verso 40, Y el segundo malhechor, versículo 40. veja o que ele disse para aquele
que estava zombando de Jesus na cruz. Mire lo que dijo para aquel que se estaba escarneciendo de Jesús. Repreendendo, disse: não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação. Reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Na cruz ele disse para o outro: você está maluco? Você está louco? En la cruz él dijo al otro, ¿tú estás loco? ¿Dónde vas? Você não teme a Deus? ¿Tú no temes a Dios? Não tem medo? ¿No tienes miedo? A gente está aqui porque a gente merece. Estamos aquí porque merecemos. Mas esse nenhum mal fez. Pero este ningún mal ha hecho. Você não está se dando conta do que você está fazendo? ¿No te das cuenta de lo que haces? Foi na contramão de todo mundo. Fue en el camino al revés de todo el E mundo. não ficou de boca cerrada. No se quedó con boca cerrada. Ele falou, Él habló, ele repreendeu, reprendió, ele levantou a voz, levantó la voz, ele se impôs. él se impuso. Eu não vou seguir o que o mundo diz. Yo no voy a seguir lo que el mundo dice. Eu não vou seguir o pensamento da sociedade. No voy a seguir el pensamiento de la sociedad. Eu quero Jesus para minha vida. Yo quiero Jesús para mi vida. Eu sou um pecador. Eu estou aqui porque eu mereço. Yo soy un pecador, estoy aquí porque merezco. Eu roubei. Yo he robado, Eu sou um ladrão. soy un Eu ladrón. mereço essa condenação. Yo merezco esa condenación, Mas esse daqui não merece. pero este de aquí no lo Eu merece. ouvi a história dele. Yo he escuchado su historia. Ele não merece estar aqui. Él no merece estar aquí. Eu sei que ele é o Senhor. Yo sé que Él es el Señor. Porque a gente pode dizer que ele sabia que ele era o Senhor. Porque podemos decir que Él sabía que Él era el Señor. Porque diz o verso 42, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Porque dice en el versículo 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Teu reino. Tu reino. Só reina quem é Senhor. Solo reina quien es Señor. Só reina quem é rei. Solo reina quien es Rey. Por isso que ele sabia que aquele que estava pregado na cruz era o Senhor. Por eso que Él sabía que aquel que estaba en la cruz era el Señor. Era o rei. Él es Rey. Então ele disse, eu estou na mesma condenação do rei, do Senhor do universo, do Salvador, do Todo-Poderoso. Entonces Él dijo, yo estoy en la misma condenación del Rey del universo, del Salvador del mundo, del Todopoderoso. Mas ele reconhecia na sua mente, no seu coração, ele tinha certo. Pero Él reconocía en su mente, en su corazón, que Él lo tenía cierto. Eu mereço estar aqui, Yo merezco estar aquí porque eu sou pecador. porque soy pecador, Mas ele não. pero Él no. E ele sabia que aquele que estava ali pregado na cruz do lado dele, Y Él sabía que aquel que estaba allí en la cruz a su lado podia dar salvação a ele. podía darle la salvación. Porque ele disse para Jesus no verso 42, Porque Él dijo a Jesús en el versículo 42, lembra-te de mim. acuérdate de mí. Ele sabia que Jesus podia fazer algo por ele. Él sabía que Jesús podría hacer algo por Él. Ele manifestou a sua fé em Jesus. Él manifestó su fe en Jesús. Ele disse, Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Eu creio que o Senhor pode fazer. Él dijo, Señor, si tú puedes hacer, yo creo que tú puedes hacerlo. E Jesus de fato podia fazer. Y Jesús de hecho podía hacerlo. Jesus disse no verso 43, Jesús dijo en el versículo hoje 43, mesmo você vai estar comigo no paraíso. hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Quem é você na cruz? ¿Quién eres tú en la cruz? Você se identifica com o ladrão da esquerda, ¿Te identificas con el ladrón de la izquierda, que segue o curso do mundo? que se sigue en la filosofía del mundo? Ou você se identifica com o ladrão da direita, ¿O sigues como el ladrón de la derecha, que contraria o mundo que contraría el mundo e se identifica com Cristo? y se identifica con Cristo? Quem é você na cruz? ¿Quién eres tú en la cruz? Você é aquele que está identificado com o mundo ¿Eres tú que está identificado con el mundo ou que está identificado com Jesus Cristo? o que está identificado con Jesucristo? Me compreende? ¿Me comprendes? Esta é a pergunta que você tem que fazer. Essa é a pergunta que você tem que responder hoje. Que Esa es la nós pregunta temos. que tienes que hacer, esa es la pregunta que tienes que responder. Quem é você na cruz? ¿Quién eres tú en la cruz? Quero falar sobre 3 lições que a gente pode retirar aqui, Quiero hablar de 3 lecciones que podemos sacar de aquí rapidamente. rápidamente. Primeiro, a doutrina do sono da alma e do purgatório é falsa. Primero, la doctrina del sueño de la alma y del purgatorio es falsa. A ideia de que um dia, depois que eu morrer, eu vou estar num lugar e naquele lugar eu posso meus pecados podem ser purgados e para eu então ir para o céu, isso não existe, isso é falso. La primera idea de que un día voy a morir, voy a estar en un sitio que mis pecados van a ser purgados. Purificados. Voy a ser purificado entonces y pasaré al paraíso. Isso No, no es existe. eso. Isso não existe. Segundo a Eso no Bíblia, existe.
A Bíblia diz, Jesus disse, hoje mesmo você vai estar comigo. La Biblia dice, hoy mismo estarás conmigo. Significa que aquele homem, quando morresse, naquele mesmo dia ele ia para o céu. Significa que aquel hombre, en aquel día que muriese, en aquel mismo día, iba al cielo. Ele não ia para um lugar onde os seus pecados seriam purificados. Não, naquela mesma hora, quando ele fechasse os olhos aqui na terra, ele abriria já junto de Deus. Él no iba para algún lugar y hacer algo, sino que en aquel momento, cuando él cerrase los ojos y muriese, iba directamente al cielo. Amigo, quando nós fecharmos os nossos olhos aqui na terra, nós vamos abrir em outro lugar. Amigo, cuando cerramos los ojos aquí en la tierra, vamos a abrir los ojos en otro sitio. E é céu ou inferno. Y es el cielo o el infierno. Vamos estar com Deus ou longe de Deus? Vamos a estar con Dios o lejos de Dios. Jesus disse para aquele homem, hoje mesmo você vai estar comigo. Jesús dijo a aquel hombre, hoy mismo estará conmigo. Segunda lição, Segunda lección, a justificação pela fé. Aquele homem pecou a vida inteira. la justificación por la fe. Aquel hombre pecó la vida entera. Aquele homem foi um ladrão, Aquel hombre fue un ladrón, um mau caráter, un malhechor, um sem vergonha. un sinvergüenza. Aquele homem estava morrendo, Aquel hombre se estaba muriendo, ele não tinha nem mais um dia de vida, ni siquiera tenía un día más de vida, ele tinha mais algumas horas apenas, tenía unas horas además, mas ele disse, Senhor, lembra-te de mim. pero él dijo, Señor, acuérdate de mí. E Jesus disse para ele, hoje mesmo você vai estar comigo. Y Jesús le dijo, hoy mismo estará conmigo. Aquele homem manifestou a sua fé e na mesma hora ele foi salvo. Aquel hombre manifestó su fe y en el mismo momento fue salvo. Porque o que salva é a nossa fé em Jesus Cristo. Porque lo que salva es nuestra fe en Jesucristo. O que salva é a nossa fé na obra de Jesus Cristo na cruz do Lo Calvário. que salva es nuestra fe en la obra de Jesucristo en el E Calvario. Deus nos dá a sua graça. Y Dios nos da su gracia. A gente não precisa fazer nada mais do que apenas confessar os nossos pecados e crer nele. No hace falta hacer nada más que confesar nuestros pecados y creer en Él. Precisamos confessar e arrepender Necesitamos confesar y arrepentirnos e ter fé nele, y tener fe en Él, em Jesus Cristo. en Jesucristo. Foi o que este homem fez. Fue lo que este hombre hizo. Senhor, Señor, eu estou aqui por causa dos meus pecados. Ele reconheceu, estoy aquí por mis pecados. Él reconoció, ele confessou Él confesó. e ele disse, lembra-te de mim. Y Él dijo, acuérdate de mí. Ele manifestou sua fé. Él manifestó su fe Para ser salvo, para ser salvo. basta reconhecer os seus pecados Basta reconocer sus pecados e crer em Jesus Cristo. y creer en Jesucristo. Amigo, se hoje você reconhece os seus pecados Amigo, si hoy reconoce tus pecados e confessa Jesus Cristo, y confiesa a Jesucristo, manifesta a sua fé nele. manifiesta su fe en Él, Jesus disse para você, hoje mesmo você pode estar comigo. Jesús te dice, hoy mismo puede estar conmigo. E qualquer o dia Y cualquier día que você fechar os olhos, que usted cierre los ojos, você vai estar comigo. vas a estar conmigo. Jesus só quer a sua fé nele. Pues Jesús solo quiere tu fe en Él. E terceira lição que a gente aprende aqui, Tercera lección que sacamos de aquí. só Jesus salva. Solo Jesús salva. A qualquer momento, sem necessidade de qualquer tipo de obra, só Jesus salva. A cualquier momento, sin necesidad de cualquier obra, Jesús salva. Só Jesus salva. Solo Jesús salva. Jesus tinha poder para salvar aquele homem. Jesús tenía poder para salvar a aquel hombre. E ele salvou. Y Él salva. Estou caminhando para o fim. Estoy encaminando ya al fin. Jesus pode nos salvar. Jesús nos puede salvar. Basta nos arrependermos Suficiente es arrepentirnos e crermos nele. y creer en Él. Quem é você na cruz? ¿Quién eres tú en la cruz? Você está identificado com o mundo ¿Está identificado con el mundo ou está identificado com Cristo? o está identificado con Cristo? Com quem você quer se identificar nesta tarde? ¿Con quién quieres identificarte en esta tarde? Com o ladrão da esquerda, ¿Con el ladrón de la izquierda que não reconhece seus pecados, não confessa Jesus como Senhor, que zomba de Jesus? que no reconoce sus pecados, que se escarnece de Jesús? Ou você quer se identificar com o ladrão da direita, ¿O te identificas con el ladrón de la derecha que reconhece seus pecados, que reconoce sus pecados, confessa Jesus como Senhor confiesa a Jesús como su e Señor manifesta sua fé nele? y manifiesta su fe en Él? Hoje você tem possibilidade de uma decisão. Hoy tienes la posibilidad de una decisión. Se identificar com o ladrão da esquerda Identificarte con el ladrón de la izquierda ou se identificar com o ladrão da direita. o identificarte con el ladrón de la derecha.